nós somos colocados dentro dela. Ou seja, nós somos parte da igreja que é de Cristo. Ótimo. Então, eu não sou a igreja, eu sou parte da igreja porque eu fui chamado pelo Espírito Santo a fazer parte dessa igreja. Então, só pra gente alinhar essa frase aí que é tão divulgada, né? Verdade. Olha só, gente, nós temos uma próxima pergunta aqui que fala sobre liderança. Qual é o papel da liderança na comunidade com relação a isso? Primeiro, qual é a responsabilidade dos líderes religiosos, né, no processo de afastamento dos membros? O que as igrejas poderiam fazer para restaurar o relacionamento com aqueles que se sentem feridos ou excluídos? E aí? Então, a primeira pergunta sobre a liderança. Sim. A liderança, pastores, líderes, todo mundo que está nessa posição tem um papel fundamental tanto para unir quanto para dividir. Então, ali podem ser protagonistas dessa união ou dessa divisão, né? E aí a gente começa a pensar, né? Muitas vezes nós temos, infelizmente, líderes despreparados. Já conversamos naquele programa sobre liderança, né? Isso. O líder, ele precisa de um preparo também. Tanto um preparo teológico, quanto um preparo emocional para poder lidar com pessoas. Então, entender o ser humano em sua integralidade, mas isso começa quando você entende a você mesmo, né? As tuas emoções. E também uma teologia sólida, uma teologia bíblica. Então, é preciso ter esses critérios aí. Também nós podemos perceber que muitas vezes as lideranças elas podem pender para o legalismo. O legalismo é aquele que só condena, que só bota os dois pés no peito ali para acusar. Também temos a outra extremidade, que são os liberais. Tudo pode, tudo é permitido. Mas na verdade Paulo diz, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. A gente precisa ter esse ponto aí. E aí nós temos lideranças que não têm autoridade, mas são autoritárias. Ter autoridade é diferente de ser autoritário. Porque quando você tem autoridade, você vai ter o amor também. Autoridade e amor andam lado a lado. Então você precisa exercer a autoridade, mas em amor. Porque quando é autoritarismo, se torna defesa de você mesmo, defesa de ideias suas, princípios teus. E quando alguém vai contra aquilo que você acredita, então você vai levar para o lado pessoal e vai ter um ataque pessoal ali. Porque a função da liderança, dos pastores, não é atacar pessoas, é atacar o pecado. Deus, ele não ataca pessoas, ele quer salvar pessoas. Deus, ele é contra o pecado. Então essa é a nossa missão, nós temos que ser instrumentos de Deus usados para a luta contra o pecado. Esse é o inimigo. Não são as pessoas precisam de uma palavra que vá ao encontro do seu coração, né? E aí a liderança precisa também acolher, quando não acolhe, acaba gerando ali um afastamento. Também tem amarguras que surgem. E uma coisa assim que eu acho inaceitável, do meu ponto de vista, né? Líderes que expõem pecados que deveriam ser resolvidos em particular. Secreto, né? Algo que o próprio Mateus 18 diz: se teu irmão pecar, vá você e fale com ele. Resolva ali. Não espalhe, acaba virando fofoca. Isso. E muitas vezes atacam, expõem em nome de Deus. E aqui nós temos uma diferença. Se o pecado você viu ali, é particular, resolva ali, não divulgue. Agora, se é uma situação pública, que acontece num grupo, que acontece no ambiente público ali o pecado precisa ser atacado publicamente. E de novo, né? Não é o pecador, não é a pessoa, não é um ataque pessoal. É um ataque ao pecado, a raiz daquilo ali. Esse é um ponto importante. Por isso que a liderança, ela tem tanto o poder de unir quanto o poder de dividir. Esse programa vai dar vários cortes bons, viu? Aproveitar bem, muita coisa boa. Pastor, como esse movimento dos desigrejados, ele começou a entrar no censo, né, a entrar nos radar do censo apenas em 2010, observaram-se uma pergunta. A pergunta era a seguinte: por que as pessoas estavam deixando de frequentar igrejas? Certo? E aí, houve-se com isso uma análise, e essa análise mostrava algumas coisas. Dentre essas coisas, primeiro,
No final do século XX, praticamente, nós cristãos começamos a dizer para as pessoas que elas não precisavam ir ao templo, que o templo era elas. Não é isso? No final do século XX houve esse movimento. O movimento de que as pessoas declaravam, não, você não precisa ir ao templo, o templo é você. E a segunda frase está certa. O templo somos nós. Mas você não precisa ir, já era uma frase equivocada. Porque embora eu seja o templo de Deus, do Espírito, né, o salvo deseja estar com outros salvos. É natural do desejo do coração regenerado unir-se coletivamente com outros corações regenerados ou com outros que buscam a Deus nessa mesma fé. Lá em Hebreu diz assim, não deixem o costume de congregar. Hebreus 10, 25. E ali é a palavra costume. Se a palavra é um costume, a palavra usada ali é costume, significa que é natural. Entende? De uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus, que é salva, ela tem um costume. É natural dela desejar estar com outras pessoas salvas. Certo? E para concluir, aqui, pastor, no século XX começaram a dizer assim, ó, vocês não precisam do templo, porque vocês são os templos. Então a gente falamos, né, para as pessoas que elas podiam se chegar a Deus, que elas tinham Jesus, é claro, contrariando totalmente a igreja medieval, a igreja católica, né, que trabalhava com mediadores. Ou seja, que a pessoa ela tinha que depender totalmente de um mediador. Não é isso? Aí no século XX diz assim, não, o mediador é só Jesus. Não precisa de ficar buscando outros mediadores homens, né, para poder se achegar a Deus. No século XX a gente rompe isso. A gente cria um movimento maior, dizendo que as pessoas não precisavam ir ao templo, elas eram o templo. Só que depois veio o ministério, né, da cobertura espiritual. Porque perceberam que as pessoas começaram a se afastar muito dos templos, aí veio outro movimento dizendo assim, não, você precisa de uma cobertura espiritual de um líder. Você tem que depender dessa cobertura, senão nada vai dar certo na sua vida. Então, por um lado, a gente falou, afastar as pessoas do templo. Aí depois veio o movimento que queria trazer eles de volta e fazer eles dependentes do templo. Né? Então, os dois extremos estão errados. Não é isso? Os dois extremos estão errados. O primeiro, você não precisa ir ao templo. Está errado. Ou seja, o salvo, ele deseja estar com os salvos. E o outro extremo é, você tem que ir ao templo. Você tem que depender disso. Não. O texto mostra que, embora eu sou um salvo e desejo estar com outros salvos, minha salvação não é baseada pela minha frequência a um templo. Não é isso? Não é condicionada a isso. Como se eu não frequentasse direitinho, eu não teria acesso à salvação. Não é isso. Mas eu tenho que encontrar o equilíbrio, que é o centro. Qual é o centro? Eu fui salvo pela graça. E como resultado dessa salvação, o meu impulso interior no espírito me leva a desejar e ter prazer em estar com outras pessoas que também buscam a Deus. Que não são perfeitas. Que também não são assim como eu não sou perfeito. Esse é o centro. Né? O problema é que a gente ou cai no extremo ou cai no outro. Ou cai na supervalorização do tempo, ou cai no desprezo total do tempo, não é isso? Me diz lá, o que você fala sobre isso? Assim, se essa narrativa de que a necessidade absoluta de estar num templo fosse verdade, então a gente não poderia chamar de irmãos nossos queridos e amados irmãos da igreja perseguida, que não podem se reunir num templo. Ótimo. Então é uma circunstância que leva as pessoas a ter que se reunir em secreto quando conseguem. Ótimo. Então se a gente dissesse necessidade absoluta de um templo, a gente estaria excluindo eles. Só que aí Deus, ele deseja que o seu povo, ele se congregue, que ele se reúna para receber primeiro, para depois ter a resposta. Então, esse desejo de Deus ali. Outra pessoa que não seria considerada um irmão nosso é João Batista. Que templo esse homem tinha? E assim, João Batista nos ensina uma coisa fantástica. Que a gente precisa, como líderes, como pastores, antes de cada pregação, antes de cada culto, dizer isso também. Que eu fique pequeno. Que Jesus cresça. Essa é uma oração que a gente sempre tem que fazer para que nosso ego também seja abaixado, lançado fora.
que nossas palavras sejam palavras de mansidão, não de ataque pessoal. Isso. Que nos ajude a ter domínio próprio. Então nós, líderes, também temos essas tentações de muitas vezes tomar para o lado pessoal e querer atacar ali no sermão, na pregação, no culto. De novo, o ataque é o pecado, não ao pecador. Ótimo. Um detalhe importante, pastor, é que quando começaram a perceber o aumento do número de desigrejados, perceberam uma situação seguinte, que o movimento neopentecostal, né, e o G12 foi um movimento que teve um crescimento muito grande no Brasil. Né? Ele explodiu praticamente. Só que quando foram fazer a pesquisa do número de cristãos que estavam crescendo nesse movimento pentecostal, neopentecostal, o G12, percebia-se que esse crescimento, né, explodia, só que era um crescimento de pessoas que estavam crescendo em grande número, mas sem raiz. Né? Porque era um movimento que não conseguiam acompanhar a formação das pessoas de maneira profunda. As pessoas ingressavam na fé, mas não tinham uma formação profunda na fé. Né? Ou seja, era uma produção em larga escala, mas sem controle de qualidade. Esse era o ponto. Né? Então, isso também provocou o afastamento de pessoas, né? Levou muitas pessoas a se afastarem, né, dos templos e tudo mais. Porque a igreja cresceu muito, só que em grande parte os movimentos neopentecostais eram um crescimento avantajado, só que sem raiz. Então não durou muito. Então levou muitas pessoas a deixarem a fé e ingressarem nesse movimento dos desigrejados, né? Isso aí é algo que Jesus diz aos apóstolos quando ele faz o comissionamento deles. Ide por todo mundo, pregai o evangelho e também ensinai. Ensinai, ótimo. Então tem o ensino que precisa estar em ênfase. O ensino daquela fé. Em que fé você vai ser batizado? É na fé em Cristo Jesus que morreu por você. Então, ide, pregai e ensinai. Outra coisa que levou muitas pessoas também, dentro das pesquisas, a tornarem-se desigrejadas, foi decepções com a teologia da prosperidade. Por quê? Porque a teologia da prosperidade, ou alguns tipos de teologia, né? A teologia da prosperidade, ela leva o líder a prometer prosperidade, só que só ele prospera. Né? E prospera e os outros não. Essa teologia promete algo, mas não entrega. Então muitas pessoas acabaram se decepcionando com esse tipo de movimento, onde recebiam promessas de tantas coisas e não tinham essa resposta. Sim. Né? E acabavam deixando a fé, deixando a igreja. Isso gera decepcionados com a igreja, pessoas decepcionadas com a igreja, pastor, nesse sentido. Né? Outro ponto interessante é que essa decepção, né, com o pentecostalismo, neopentecostal, que prometia, mas não dava, levava as pessoas a se decepcionar e a entrar em movimentos antibíblicos da igreja, atingindo assim, como outros evangelhos, por exemplo, dos usos e costumes. Né? Outros evangelhos, como a falta de transparência em muitas instituições, levam outras pessoas a saírem também. Falta de transparência. Eu estou ali num lugar que eu não sei para onde vai meu recurso. Eu não sei como é lidar daquilo que eu coopero. Eu não sei onde é aplicado. Eu não sei onde é... Enfim, a falta de transparência leva à falta de confiança. E a falta de confiança leva as pessoas a se afastarem. Ou foi outra coisa que foi que entrou dentro das pesquisas que mostrou que mostra o afastamento de muitas pessoas. Outra questão, a teologia da confissão positiva. Eu sou, eu faço, eu tenho que obrigar Deus a fazer as coisas por mim. Determinar e tal. Isso também levou muitas pessoas a se decepcionarem com isso, né? E levou as pessoas a se afastarem. Outra coisa que estava nas pesquisas que levou o movimento desigrejado a crescer, santidade hipócrita, né? E também doutrina fria e morna. A pessoa ela quer algo que arda o seu coração e a transforme de dentro para fora. Ela se depara com uma informação mecânica. Repetições, né? Ela se depara com uma formalidade que não lhe enche a alma, não lhe aquece o espírito e não lhe transforma de dentro para fora. Ela só está diante de um culto onde ela recebe informações teológicas e não lhe muda a vida nenhuma. A presença do Espírito Santo em muitos lugares parece ter deixado o ambiente, mesmo que o ambiente continue com as mesmas atividades de sempre acontecendo. Né?
Então isso levou muitas pessoas também, e tantos outros motivos que levou pessoas, ou levam as pessoas, né, para concluir, um outro motivo. Igrejas ou instituições que enfatizam demais o dinheiro, né, levam outras pessoas também a deixarem esse lugar. As pessoas começaram a pesquisar isso e deixarem se perguntar, né? O dinheiro que está aqui é para quê? Né? Quais são as prioridades dessa instituição? Se recebe muito, para onde está se destinando isso? Quais são as prioridades do Evangelho? As prioridades do Evangelho estão acontecendo nesse lugar? Se não está, são prioridades humanas? Então, assim, são vários questionamentos que levaram essas pessoas a aumentarem o número de desigrejados. Você falar. Tu colocaste muitas questões aí, Isso, né? muitas Se a gente fosse falar o dia todo aqui hoje, né? Mas, assim, questão da teologia da prosperidade. Não é errado ser próspero. Isso. Prosperidade, ela é uma consequência que vem ali de uma boa administração daquilo que você tem. Então, se você sabe lidar com dinheiro, logicamente, você vai prosperar. Mas cada coisa precisa estar no lugar certo. Em nenhum momento da Escritura, Deus promete que o cristão vai ser rico, vai ser próspero. Jesus diz mesmo, no mundo vocês vão passar por aflições. E aí vai o encontro, né? Cristão não pode ficar doente se não tem fé. Isso também é uma coisa antibíblica. Porque todos nós, humanos, estamos sujeitos a enfermidades físicas, emocionais, espirituais. E aí a pessoa escuta uma narrativa dessa. Se você é cristão, você precisa ser rico, você precisa ser sempre saudável. E aí não é. Gera uma frustração. Poxa, será então eu não sou cristão de verdade? Porque ser cristão não depende daquilo que você é ou que você tem. Ser cristão depende de Jesus, que está no teu coração. E aí, buscando lá atrás aquilo que tu falou, né? Ser o templo. Na teologia do apóstolo João, no evangelho dele, o novo templo é Jesus. Então Jesus diz ali aos líderes, derrubem esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Isso ele fala da morte, que é derrubar o templo, e da ressurreição, que é reconstruir. Então o templo é Jesus. Nós somos colocados para dentro desse templo e nos tornamos habitação do Espírito porque Jesus está em nós, que a fé em Cristo é em nós. Aí sim a frase faz sentido. Então precisa ter tudo isso antes para afirmar isso. Muito interessante. Ali atrás tu fez aquela pergunta, né? Se é possível ir ao encontro, fazer algo para trazê-los de volta, aqueles que saíram, que foram frustrados. E assim, a mudança precisa ser intencional. Isso precisa primeiro começar de um sentar aos pés de Jesus, toda a congregação, líderes, membros, se sentar aos pés de Jesus, assim como Marta fez, e ouvir aquilo que ele tem para ensinar, para poder então fazer o serviço, fazer o trabalho. A história de Marta e Maria nos ensina isso. Maria agitada, querendo fazer tudo, e Marta sentada aos pés do Salvador ali, aprendendo, para depois servir. Então esse movimento precisa começar da igreja, dos líderes, todos nós sermos ensinados por Jesus para podermos então servir. E nesse trabalho de ir ao encontro deles, o protagonista precisa ser Deus. Nós não queremos ir atrás das pessoas só para encher bancos, para ter ofertas. Nós queremos ter vínculos, queremos ter conexão, comunhão. Então, esse aqui é um ponto importante na intenção. E é preciso paciência. Sim. Paciência. Porque Deus ele trabalha de uma forma diferente de nós. Nós somos apenas instrumentos, meios. Então, fazer o trabalho com intenção correta de criar vínculos, ser Cristo na vida daquela pessoa. E então, fazer com que ela possa refletir nisso aí também. Então, a mudança precisa começar na igreja, nas pessoas, para então expandir. Ótimo. Hoje nós temos praticamente uns 10 minutinhos só aqui, rápido, e eu vou acelerar aqui as perguntas com você. Beleza. Olha só, a outra pergunta que nós temos aqui é a seguinte: a Bíblia fala muito sobre comunidade, congregar. Como conciliar isso com realidades crescentes dos desigrejados? Outra, ser desigrejado significa necessariamente estar longe de Deus? Ser desigrejado significa... necessariamente estar longe de Deus? Não. Acho que a gente já respondeu essa pergunta, falando sobre que Deus está ali, né, constantemente querendo resgatar a pessoa, embora a pessoa está
afastada ali do ambiente, ela pode se distanciar mais ainda. Ela pode se distanciar. Mas ali tu percebe que há uma busca por uma espiritualidade. Isso. Então há questionamentos, há dúvidas. É verdade. Provavelmente há um estudo das escrituras ali, né? Então isso aí é um ponto importante que eu preciso dizer, né? Que passos práticos e espirituais podem ajudar alguém a curar feridas religiosas sem perder a fé? Pois é, que passos práticos. Não tem receita pronta, tá? Não tem receita pronta. Não é igual fazer bolo. Aqui precisa ter a visão da liderança, a visão do líder, qual é a melhor forma. Mas assim, primeira coisa, esse é o passo prático para quem está fora, né? Que tu perguntas aí, né? Uhum. Então, o passo prático, assim, seria, primeiro, crescer no conhecimento bíblico sólido. Esse é o primeiro ponto. Mas como que eu vou saber aquilo que é... Como que eu vou interpretar a Bíblia? Use a chave hermenêutica de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da Escritura. Todo o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias. Todo o Novo Testamento aponta para o Messias que veio para salvar. Então, esse é o fio vermelho que interliga toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Então leia pela lente de que Jesus Cristo é o centro. Tu pode beber, se servir de comentaristas, mas lembre, comentaristas não são inspirados por Deus. Comentaristas são homens que estudaram a palavra e aplicaram ela para o contexto deles, que pode ser aproveitado por nós, mas não necessariamente aquilo seja uma verdade para o tempo de hoje. Aquilo que Charles Spurgeon, que John Knox, que Lutero muitas vezes falaram, hoje talvez não se aplique. Talvez a gente precise refletir aquilo que eles falaram e traduzir para hoje. Essa é a função daqueles que são líderes. Pegar a palavra de Deus que é eterna e traduzir, falar ao coração das pessoas com ela. Então esse é o primeiro passo, crescer em conhecimento bíblico. Segundo, buscar uma pessoa, buscar uma igreja séria que prega o Evangelho. Então, se você já tem um conhecimento bíblico, tu sabe que Cristo é o centro, você vai buscar uma igreja que se alinhe com isso aí, com a palavra. Número 3, limpar o lixo emocional. Limpar o lixo emocional, porque tendo essas frustrações, nós podemos guardar rancor. Rancor é aquele ódio que você tem ali, mas você não expressa, seu rancor. Tem o ressentimento também, que você fica remoendo aquilo constantemente e é como se aquilo estivesse acontecendo agora, você não consegue esquecer, não há perdão de fato. Ah, mas eu perdoei e tal. Não, se tu está falando ainda, tu não perdoou? Isso precisa ser levado em consideração. Aí nós temos raiva, amargura. Então todo esse lixo emocional que nos torna, que sufoca o Evangelho, que sufoca a palavra, precisa ser retirado aos poucos. E aí nós temos recursos. Deus usa pessoas, usa técnicas para isso também. Então é o agir de Deus para limpar o lixo emocional ali, para que a palavra possa crescer. Que a palavra não seja sufocada por tanto lixo, por tanta carga que eu coloquei sobre mim. E a partir disso, vai abrir caminho para o perdão, para a reconciliação, para um novo olhar para as pessoas, na perspectiva de Deus, não na minha. E seria isso nesse momento, né? Na verdade, há um quarto passo que eu listei aqui, que é você olhar sinceramente para aquilo que aconteceu no ano passado e resolver, mas isso já entra dentro do limpar o lixo emocional. Porque tu vai olhar para a situação, o que realmente aconteceu ali? Vamos buscar a resolução, a reconciliação, o perdão. E, de novo, as cargas que a gente carrega, o lixo emocional que está sobre nós, que a gente coloca, isso sufoca o Evangelho. Isso sufoca o Evangelho. Se a gente alimenta isso se torna o nosso Deus. Idolatria. E o Evangelho não tem espaço para crescer. Porque a gente não permite. Ótimo. É isso aí, minha gente querida. Esse foi o nosso tema trabalhado a respeito aqui dos desigrejados e frustrações religiosas. Pastor, queria que você deixasse aí uma palavra final, né, e temos 2 minutinhos só, para pessoas que estão hoje se sentindo frustradas, espiritualmente, decepcionadas ou desanimadas, e que por alguma coisa ou circunstância acabaram se afastando de um ambiente coletivo de fé, de uma comunidade. Qual é a sua palavra para essas pessoas? Sim. Antes disso, só quero dizer assim, em toda essa reflexão há uma preocupação com os desigrejados. Isso. Né?
mas também a gente precisa ter um olhar especial para aqueles que estão dentro das igrejas, Isso. mas que estão com o coração vazio da palavra. Isso. Porque dentro das congregações, dentro da igreja, existem falsos cristãos, hipócritas, que a gente não percebe isso. Então a gente precisa cuidar daqueles que estão desigrejados, mas também olhar para dentro. E você que se afastou por algum motivo da sua congregação, saiba que primeiramente Deus ama você. Deus ama você não por aquilo que você é, por aquilo que você faz, mas porque você é uma criatura preciosa. Você foi criado por Deus. E o sangue de Cristo foi derramado por você. Então saiba disso. Você é amado por Deus porque é uma criatura dele. E Deus quer sim que você se congregue em algum lugar que te acolha, que algum lugar que atenda às suas demandas. E eu acredito que tem muitos locais assim. Basta você deixar que Deus abra os seus olhos para ver as oportunidades. Ótimo, maravilha. Então, minha gente querida, esse foi o nosso programa Impacto de hoje. Quais são as frustrações religiosas mais comuns que você tem observado nas pessoas que acabam se afastando das igrejas? Ou seja, você é um pastor, você lida com as pessoas constantemente e na sua supervisão, quais são as frustrações mais comuns que você percebe que levam algumas pessoas a se afastarem de comunidades religiosas? Sim, muito boa essa pergunta, muito boa. E assim, refletindo sobre essa pergunta, quais são as principais, né? São diversos motivos, então a gente não vai aqui colocar essa e essa, não vamos fechar isso, né? Vamos apenas listar aquilo que a gente já presenciou, já ouviu. E assim, uma das coisas que chama atenção é a falta de acolhimento. Falta de acolhimento por parte das instituições. E quando eu digo assim, falta de acolhimento, não é só apenas receber, mas é acolher dúvidas, perguntas, porque as pessoas elas vêm com anseios, elas vêm com dúvidas, vêm com perguntas que para nós líderes muitas vezes podem ser perguntas bestas. Mas eu sempre digo para as pessoas, não existe pergunta besta. Toda dúvida ela precisa ser acolhida, validada e respondida com profundidade. Não podemos responder nenhuma pergunta com simplismos. Vou apenas lançar um versículo bíblico aqui para a pessoa e achar que está ok. O ponto é assim, acolher a pessoa e entender qual que é a dúvida realmente ali. Qual que é a intenção da pessoa. Quando a gente recebe uma pessoa e não faz esse acolhimento integral, ela acaba se frustrando de alguma forma, porque não estão suprindo aquelas necessidades que ela tem, né? E ainda nós podemos listar exploração religiosa. O que é uma exploração religiosa? É quando líderes, eles veem um talento em potencial e querem extrair o máximo daquilo. A pessoa tem que estar ali fazendo aquilo o tempo todo e se ela não estiver, se ela tiver um compromisso imprevisto, então ela é advertida, repreendida, e isso vai na contramão do servir. O servir é algo espontâneo, que brota do coração. Então a pessoa serve porque ela tem um objetivo ali. Mas se é por obrigação, aquilo se torna um peso, se torna um fardo. E muitas vezes são fardos que nem o próprio Deus coloca sobre nós. Então esse é um ponto importante assim. E ainda uma desvalorização. Humanamente falando, as pessoas elas precisam de muitas vezes, muito obrigado por isso. Obrigado por ter feito isso, que legal que tu fez isso, né? Então, humanamente falando aqui é importante um reconhecimento. Não que isso seja objetivo, né? Então a gente não faz nada dentro da igreja com o objetivo de ser reconhecido. Mas ter esse reconhecimento de vez em quando não vai matar ninguém, né? Então, assim, são 3 pontos que eu coloco aqui que eu acabo percebendo nessa reflexão. A falta de acolhimento, uma exploração e essa desvalorização. Ótimo. E ainda eu eu ainda acrescentaria um outro ponto, né? Quando a pessoa vem para a congregação, creio que falta um pouquinho de alinhamento. Alinhar expectativas. O que a pessoa busca e o que a igreja vai oferecer para ela. O que ela vai ter ali, né? Então, quando se tem esse alinhamento, se deixa tudo claro ali, a
coisa flui. Mas quando não se tem esse alinhamento, esse aprofundamento ali, esse tempo sólido para estar junto com a pessoa ali, ensinando, fazendo uma profissão de fé, isso pode gerar uma frustração depois também. Sim, pastor. Esse assunto que você acabou de nos informar sobre a exploração, por exemplo, né? Quando se há ali uma cobrança, né, inadequada e não saudável, não é isso? De uma pessoa que carrega um talento, carrega uma habilidade, um dom para servir aquela comunidade. Um ponto importante sobre cultuar, que eu aprendi esses dias, e venho aprendendo, é que quando a motivação de uma pessoa e frequentar um ambiente onde se possuam outras pessoas que estão também buscando a Deus, quando a motivação dessa pessoa é ir àquele lugar porque ela tem que cumprir um papel, porque ela tem que cumprir uma atividade religiosa, porque ela tem que estar lá, porque senão ela pode ser poldada de algumas atividades, né, que ela exerce ali, já se torna uma motivação não saudável e até mesmo anticristã. Por quê? Porque a igreja primitiva, eles iam ou se reuniam e a maior motivação era a presença de Deus. Davi disse assim: Senhor, eu amo estar na sua casa. A motivação era ir lá justamente porque sabia-se que também era um ambiente onde podia se buscar a Deus. Então a motivação era ir para buscar a Deus, sentir a presença de Deus. Quando uma pessoa muda essa motivação de ir a um ambiente onde as pessoas também estão buscando a Deus, essa motivação que era para ser o centro dela, a busca divina, o deleite na presença de Deus, muda-se para eu tenho que ir, porque se eu não for, eu serei cobrado. Então nós já estamos diante de uma motivação anticristã e não saudável para o coração, nem muito menos para a fé. O ambiente de fé, a pessoa tem que ir para lá, ou qualquer que seja, uma reunião, tem que levar as pessoas a se reunirem pelo prazer de estarem ali, não é isso? De ouvirem a palavra, de uns trazerem salmos, outros trazerem cânticos, outros trazerem palavra, outros trazerem dons e talentos, onde ali há uma comunhão mútua e uma autoedificação de todos, para a glória de Deus em si, como centralidade em Cristo, né? Aí quando a motivação já não se torna isso, nós estamos diante de algo mecânico. Nós estamos diante de algo que não se diferencia de uma empresa, por exemplo, onde eu tenho que cumprir um papel, caso senão eu serei rejeitado. O que você me diz sobre isso? Por isso que eu trouxe aquela colocação, né? É preciso a gente alinhar expectativas. É preciso a gente mostrar, a partir do texto bíblico, o que é culto. Ótimo. O que é adoração? Quem é o protagonista do culto? O protagonista do culto não é a banda, não é o pastor, não é o diácono, não são as pessoas. O protagonista e o centro do culto é Cristo. E quando nós temos essa perspectiva bíblica bem alinhada, nós acabamos conseguindo podar essas expectativas humanas. É preciso a gente ter o centro ali. Cristo é o centro da nossa vida, da nossa existência e também do culto comunitário. Se Cristo não é o centro do culto comunitário, se é o pastor, se é a banda, se são os líderes, se são as pessoas, então aquilo já não é um culto cristão. É preciso ter Cristo no centro. E quando a pessoa vem para a igreja querendo se congregar, isso precisa ficar claro ali. Biblicamente, o centro do culto é Cristo. Isso precisa estar bem claro. Ótimo, beleza. Eu estava trabalhando uma ideia com a classe de teologia nesses dias a respeito justamente desse assunto, né, sobre a centralidade do culto. Quando você trabalha a substância original do culto, que é um culto racional, como o apóstolo Paulo declara, um culto onde se há um sacrifício do ser de entrega a Deus, então há um prazer a mais das pessoas irem naquele ambiente. A minha motivação, eu continuo colocando, a sua motivação em frequentar um ambiente onde outras pessoas, seja um templo, onde for, onde outras pessoas estão buscando a Deus, a sua motivação deve ser pelo deleite da presença de Deus e por estar junto com outras pessoas que também estão buscando a mesma fé em Cristo. Se a sua motivação não é isso, minha motivação é porque eu tenho que ir, é uma obrigação. Eu tenho que ir
para cumprir um papel. Eu tenho que ir para poder mostrar a minha presença, porque quem não é visto não é lembrado. Pelo amor de Deus. Onde nós vamos chegar com relação a congregar? Né? Então já não se torna saudável. E se torna até mesmo, se independente do tipo de cobrança, da exploração, até adoecedor para a pessoa que está naquele ambiente. É isso? Continuando aqui, nós temos uma próxima pergunta. Você tem perguntas sobre isso? Manda pra gente que nós vamos explorar esse assunto agora, mais ainda. Nós acabamos de falar sobre a motivação em oculto, né? Pastor, você tem lidado com algumas pessoas que se encontram muitas vezes frustradas, religiosamente. E a segunda pergunta que eu tenho para fazer para você aqui é a seguinte. Em sua visão, as frustrações religiosas surgem mais das expectativas não atendidas, de má conduta de líderes, ou de conflitos doutrinários, ou de algo mais profundo? Me diga aí do que pode surgir essas frustrações religiosas. É mais porque as pessoas colocam demais as expectativas em algo, e quando não é atendida ela se frustra, ou coloca a expectativa em alguém, né? Ou em um líder, ou em pessoas, ou em uma instituição. E a expectativa dela, ou ela vem com um tipo de motivação que não é atendida. Aí ela se frustra, ou o motivo é porque ela se frustra com líderes, ou existe algum tipo de frustração doutrinária ou algo maior? Qual é a sua perspectiva sobre isso? Irmão, essa pergunta é bem ampla. É bem ampla. Né? Então, Nós temos perguntas amplas e profundas aqui hoje. Eu vou buscar responder assim de forma mais resumida. Mas assim, primeiramente, frustração é um sentimento. Todos nós, em algum momento, nos sentimos frustrados. E a frustração, ela vai surgir de uma expectativa não atendida. Então, nós criamos uma expectativa, talvez nossa, e nós buscamos isso, e quando ela não é atendida, nós nos sentimos frustrados. E aí, de novo, eu toco naquele assunto que eu já disse aqui. Ao chegar na igreja, ao chegar na congregação, essas expectativas foram alinhadas? Porque dentro da congregação, há uma doutrina que rege, há um regimento, há um estatuto, cada uma tem a sua. Então isso foi colocado para a pessoa. Foi questionado o que a pessoa espera para ir então conversando. Então é preciso ter esse diálogo, entender o que o outro busca para você então colocar aquilo, olha, oferecemos isso aqui. Nós oferecemos a palavra de Deus, oferecemos sacramentos, oferecemos esse atendimento aqui. Você vai ter a oportunidade de servir, usando teus dons de diferentes formas. Tudo isso precisa ser colocado, precisa ser alinhado. Quais são as expectativas que você tem? Essa pergunta precisa ser feita para a pessoa. Existem algumas frustrações que acontecem também, pastor. É quando a pessoa ela vai para um culto, ou para uma igreja, ou para um ambiente coletivo de fé, com um tipo de centralidade nela mesma. Ou seja, se ela não for ouvida, no sentido de que se ela não exercer, se ela não estiver sendo vista, se ela não estiver cantando, por exemplo, se ela não estiver pregando ali, ela simplesmente se frustra. Porque ela tem que demonstrar, né, aquilo. Não estou falando de uma pessoa que tem prazer em servir, mas eu estou falando de pessoas que possuem prazer em serem vistas. É diferente. Ter prazer em ser visto é diferente de prazer em servir. Pessoa que tem geralmente prazer em ser visto, o prazer dela não está em servir. O prazer dela está em que as pessoas projetem nela, né, algum tipo de expectativa, porque isso alimenta o ego dela. Então, há ambientes religiosos que pessoas se frustram por causa disso. Não vou mais em tal lugar porque não me dão oportunidade. Eu, com alguns pregadores, disse, não me dão oportunidade lá. Amigo, há um púlpito em cada esquina dessa cidade. Será que a pessoa vai se frustrar porque ela não recebeu oportunidade ali naquele tempo? Ou não existe uma Tailândia inteira para ela abrir a boca e falar da esperança que ela tem em Cristo? O que você me diz sobre isso? Assim, isso é um ponto muito importante, né? Que tu acabou de falar, pregar o Evangelho. Tu não precisa necessariamente subir num púlpito para falar de Jesus. Você pode começar falando do teu filho, da tua esposa, das pessoas da tua volta. Tu pode falar para muita gente ao teu entorno. Não precisa ser necessariamente em cima de um púlpito, no altar de uma igreja. Então esse é um ponto importante. Entender esse sacerdócio de todos os cristãos. Isso. Todo cristão é chamado para ser um sacerdote e para anunciar as maravilhas que o Senhor tem feito. Então, a gente não precisa necessariamente estar em cima de um púlpito para fazer isso, né?
E assim, de novo, né, a gente voltou àquele assunto da centralidade do culto. De quem é o culto? O culto é nosso ou o culto é de Deus? O culto é uma ação de Deus para nós. Então, é de cima para baixo. É Deus que vem nos servir através da palavra dele, que a palavra é dele, não é nossa. É Deus que vem anunciar o perdão dos pecados através do ministro. Não é o ministro que anuncia o perdão dos pecados, mas é a palavra de Deus ali. E também a Santa Ceia. O entendimento que a ceia é que Cristo vem até nós. E também tem um momento de resposta. Então, o culto é um movimento. Deus nos servindo e ali há uma resposta, que são as orações, que são os cânticos. Então, entender e compreender essa dinâmica do culto é muito fundamental para talvez sanar e diminuir um pouco dessas expectativas frustradas. Então, Cristo é o centro. Deus é o protagonista da história e também do culto das nossas vidas. A importância de um líder nisso, ela é fundamental. Porque também existem líderes que eles atrapalham o culto. Ou seja, eles tornam o culto um momento de administração. Ou até mesmo um momento de foco nele mesmo. Então há líderes que são assim, né? Há igrejas por aí onde o líder, ele não é um líder em si, ele é uma estrela. Né? Eu não estou falando do liderado ter um grande carinho natural, professor. Não. Mas de quando o culto todo gira na expectativa em torno desse líder. Então já desviou o foco do culto. Então, como você falou que o culto realmente racional, ele é centrado em Jesus, não importa quem esteja lá. Agora o ser humano tem uma tendênciazinha para a idolatria, né? Seja em algo, em depositar em objetos ou em pessoas. E idolatria é tudo aquilo que consome mais o nosso coração do que a Deus. Esse é o conceito original de idolatria. Idolatria não é apenas revelada quando eu deposito a minha fé em outros mediadores, a não ser fora de Cristo. Porque entre Deus e o homem só há um mediador, que é Jesus. Né? Quando eu crio outros mediadores, o conceito de idolatria entra nesse ponto. E esses mediadores usurpam a glória de Cristo, aí você também está roubando a glória de Jesus. Né? Agora é o seguinte, a idolatria está muito mais profunda, quando você deposita também expectativas mediadoras em homens, tornando o culto centralizado em homens, o louvor focado em homens, louvores hoje que são desenvolvidos com a palavra mais eu do que tu em relação a Deus. Veja como os hinos de antigamente são diferentes de hoje. Né? Os hinos de hoje falam mais a palavra eu faço, eu sou, eu aquilo. Olhe para os hinos antigos, tu és, ele faz. É sempre voltado a Deus. Não há um salmo da Bíblia que seja direcionado aos homens. Todo salmo é voltado a Deus, porque a adoração correta tem Deus como centro. Esse é o ponto. Né? Nós temos uma pergunta aqui interessante que eu quero comunicar a você. Uma pessoa, então, que está, por exemplo, não frequenta um templo, ela não necessariamente é uma pessoa que não está inserida no corpo de Cristo. Certo? Uma pessoa que não frequenta, ela deixou de frequentar uma instituição. E isso não significa que ela não seja igreja, mas ela pode caminhar para deixar de ser. É isso? Isso. Esse é o ponto. E uma coisa que eu queria lhe perguntar também é uma pessoa que deixou, né, claro, de frequentar. Ela necessariamente, para ser igreja, precisa estar unida a uma comunidade ou ela pode ser um cristão solitário? Assim, ponto importante, né? Deus, quando cria o ser humano, ele não cria uma única pessoa. Ele cria Adão, depois cria Eva, para que eles então gerassem uma comunidade. Então Deus nos cria para viver em comunidade, para viver em comunhão uns com os outros. Então, do ponto de vista bíblico, essa comunhão, ela é importante, ela é necessária. Porque dentro do corpo de Cristo, como você bem disse, são pessoas pecadoras, mas que são revestidas pela santidade de Cristo, não é a santidade da pessoa. Cristo que nos reveste com seu manto de justiça, que nos lava com seu sangue. E dentro desse corpo de Cristo, dessa comunhão, dessa fé em comum, há também o auxílio mútuo entre os irmãos, onde um irmão apoia o outro em suas dificuldades. Essa é a ideia.
Essa é a ideia. De acolher as necessidades, não sair espalhando, fulano está sofrendo isso, fulano está sofrendo. Vá ao encontro. Se tu tem condições, vá ao encontro, acolha, ajuda. Problemas de fé, problemas emocionais, problemas físicos. Então é importante estar dentro de uma comunidade. Mas aqui é um ponto importante. Saber escolher aonde você vai congregar. E aqui eu quero lembrar dos irmãos lá de Bereia. Os irmãos de Bereia, em Atos é citado que eles olhavam a Escritura. Eles conferiam se aquilo que o próprio apóstolo Paulo falava estava em conformidade com a palavra de Deus. Então é importante ter esse conhecimento bíblico, Cristo como centro da leitura bíblica, e se aquela congregação, se aquela igreja ali realmente é fiel aos ensinamentos de Cristo, de Deus. Então esse é um filtro para a gente escolher um bom local para a gente se congregar. Ótimo. Eu fiz essa pergunta a você, pastor, justamente porque a quarta pergunta ela tem a ver um pouco com isso. O que ela diz aqui? Você acha que Deus se afasta das pessoas quando elas deixam uma comunidade? Ou é justamente nesses momentos que ele se aproxima de forma diferente? Como é que é isso? Essa pergunta a própria Escritura responde, né? João 10, quando Jesus fala do bom pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, daquela que se afasta, daquela que está se perdendo, daquela que está morrendo, daquela que está presa em algum lugar. Então Deus, ele vai ao encontro. Deus nunca se afasta. É a gente que se afasta dele. Então, como eu já disse, sair de uma denominação não quer dizer que você apostatou da fé. Você identificou algum erro, você sofreu alguma coisa, você questionou alguma coisa ali, e aquilo te obrigou a se afastar daquele convívio. Mas Deus jamais se afasta da pessoa. Ele quer conduzir-nos a um local onde nós podemos congregar de maneira sadia, de maneira saudável, de maneira cristocêntrica, focada em Cristo. Amar a Deus e amar as pessoas. E essa é uma obra do Espírito em nós. Ótimo. Não é nós que acordamos de manhã, hoje eu vou amar a Deus e vou amar as pessoas. Não, é um processo que o Espírito Santo nos convence através da palavra. Muito bom. Diego, tu me fala quando for para os comerciais, hein? Hã? Pode? Beleza, nós vamos rápidos comerciais aqui. Você vai tomar uma aguinha rapidola, né? E depois volta e a gente já continua o nosso assunto. No próximo bloco nós vamos falar quais são os motivos que levam muita gente a se afastar. Quais serão? O tipo de teologia? Liderança? Frustração com alguém? Quais são os motivos que levam o movimento desigrejado a crescer, né? Em tantos lugares? E outras questões interessantes sobre frustração você não pode perder, tá certo? Fica comigo, eu estou recebendo mensagens, vou mandar abraços daqui a pouco, tá certo? Já a gente retorna com o programa Impacto. Perspectiva espiritual e emocional. Desculpe. A terceira pergunta, pastor, essa daqui, ó. Como podemos diferenciar uma decepção com pessoas da igreja de uma crise na fé em Deus? Agora, isso aqui também daria um programa inteiro. Como é que pode? A pessoa diferenciar, pastor, se ela teve uma decepção com as pessoas, porque a pessoa às vezes pensa, né? Às vezes ela está com uma crise em fé em Deus e acaba pensando que é uma decepção com os outros. Sim. Né? E às vezes é uma decepção com os outros e não é uma crise em fé em Deus. Como é que podemos diferenciar isso? Pergunta muito boa. E assim, crise de fé. Crise de fé é um movimento interno nosso. Então é um questionamento nosso com as nossas convicções, com os nossos princípios. Será que isso aqui de fato é assim mesmo? Então é um questionamento interno. Eu estou me questionando sobre aquilo que eu acredito. É uma dúvida sobre a veracidade daquilo que eu aprendi, daquilo que me é pregado, que me é ensinado. E aí talvez possa surgir a pergunta, né? Será que eu ainda creio? Será que eu ainda sou cristão? Será que eu ainda tenho fé? E quando aparecem essas perguntas, assim, é um bom sinal. É um bom sinal por quê? Porque aquele que não é cristão, aquele que já apostatou da fé, ele não vai ter essa preocupação de se perguntar, será que eu ainda creio? Será que eu ainda estou na fé?
Então essas crises de fé, todos nós passamos por elas em algum momento da vida. Quando nós somos confrontados, quando algo que a gente acreditava é colocado ali em questionamento, então isso é algo natural que vai acontecer conosco em praticamente quase todos os momentos da vida. E aí a decepção. Decepção é algo externo, é algo que acontece fora. É um acontecimento ali que tu esperava que acontecesse de forma diferente e aquilo não vai ao encontro da tua expectativa. E essa decepção, olha só, o movimento, né? Essa decepção que tu teve externa pode te levar a fazer um questionamento em relação à tua fé e em relação a Deus. Então, um movimento externo. Decepção, aí você acaba não conseguindo distinguir as coisas, porque talvez haja uma lacuna no ensinamento, no aprendizado ali, e então você acaba atribuindo a Deus. Por exemplo, nós humanos, nós generalizamos muitas coisas. Generalizamos. Em algum momento eu tive uma decepção com um pastor de tal igreja, e aquilo me tirou daquele ambiente congregacional. E aí, a ideia que surge, a crença que surge, então, nenhum pastor presta. Então isso é uma generalização que acaba fechando portas para você ter ali uma palavra de talvez outro pastor que vai te falar dos ensinamentos bíblicos que não é igual ao outro. Ah, eu tive uma frustração com os irmãos de tal igreja. Nenhuma igreja cristã presta. Então, generalização, uma frustração. E muitas vezes isso pode ser deslocado para Deus, né? Pô, isso aí é o povo de Deus? Se o povo de Deus age dessa forma, que Deus é esse? Então isso acaba criando uma crise de fé ali. Muito interessante, pastor. E assim, sobre expectativa nas pessoas. Nós costumamos muito colocar expectativa nas pessoas, né? E hoje, é claro, espera-se que o ambiente que se diz ser um ambiente de fé seja um ambiente de pessoas que estão buscando ali viver uma vida para a glória de Deus e fazer a vontade de Deus. Mas isso também não significa que não seja um ambiente de seres humanos. Ali é um ambiente de várias pessoas que erram, que falham. Então, se a pessoa vai para a igreja, vai para uma comunidade, para onde quer que seja o ambiente, na expectativa de que ela vai para um lugar onde ela não vai ver erros, ela está errada. Ela vai se decepcionar. Ela vai ver, porque ela vai ver erros em qualquer lugar do mundo. Agora, é claro, ela espera-se que ali seja um ambiente onde essas questões sejam tratadas. O que eu quero chamar a sua atenção é que a perfeição da igreja é Cristo. A perfeição da igreja é Cristo. Se você buscar a Deus com expectativas nos outros, você tem uma probabilidade maior de naufragar na sua fé. Agora, se você buscar a Deus olhando para o autor e consumador da sua fé, tendo referências em outras pessoas, ok. Sabendo absorver pontos fortes dos outros, ok. Mas tendo Jesus como autor e consumador da sua fé, você é encorajado a avançar. Esse é o ponto. Uma vez perguntaram para mim, um tempo atrás, acho que eu era uma idade mais atrás, né? Perguntaram assim para mim, né? Na verdade falaram assim, eu não vou para a igreja porque lá só tem pessoas certinhas. A pessoa falou, lá não tem lugar para mim. Aí eu falei, você está errado. Aí ele falou, por que você vai para a igreja? Perguntou para mim. Você quer saber por que eu vou? É justamente porque eu sei que sou errado que eu vou. É justamente porque eu sei que eu sou falho e frágil que eu busco a graça de Deus em meu favor. Então, eu falei para ele a seguinte questão. Ali é um ambiente, as pessoas só estão ali porque elas justamente reconhecem que são pecadoras. Elas estão ali porque elas sabem que precisam desse perdão. Agora, quando você não vai, se você não precisa mais, você tem uma probabilidade maior de estar baseando a sua vida na sua própria justiça, na sua autojustiça. E é algo que não vai salvar você nunca. Nada que você faça de bom
pode fazer você merecer salvação. Porque salvação não é pela sua bondade, é pela bondade divina, através de Cristo, qual você recebe por meio da fé em Jesus. A Bíblia diz que nós somos seres humanos que possuímos uma natureza má, embora possamos fazer coisas boas, mas temos uma natureza pecadora. Você não consegue ficar um dia sem errar, um dia sem pecar, um dia sem pensar aquilo que você não queria pensar, um dia sem desejar o que você não queria desejar, um dia sem muitas vezes fazer o que você não pensou que poderia fazer. É por isso que você precisa da graça de Deus, você precisa do perdão divino. Então, ir a um ambiente onde outras pessoas também estão buscando é um reconhecimento disso, que você precisa dessa graça, desse amor, desse perdão. Então, a igreja, a comunidade, ou qualquer que seja o ambiente, é o lugar adequado para a gente errada, para a gente que quer mudar, para a gente que quer buscar a graça de Deus, para a gente que reconhece que erra e precisa de um perdão divino. Esse é o ponto interessante. Se você é perfeito, Jesus não serve para você, porque ele veio exatamente para os doentes e não para os sãos. E um doente, um detalhe, só pode ser tratado se ele reconhecer que está doente. Não é isso? Isso aí. Esse é um grande ponto. Continuamos? Continuamos. Vamos para cima. Outra pergunta, pastor. Agora vamos entrar no ponto dos desigrejados. Para começar, o que é um desigrejado? O que é um desigrejado? Será que o desigrejado é o quê? Ele é um destemplado? Ou seja, o desigrejado é uma pessoa que não frequenta templo, embora possua um tipo de fé? Ou é uma pessoa que foi arrancada do corpo de Cristo, independente se ela frequenta um templo ou não? O que é um desigrejado no seu termo original, mas no termo social também? Eu gostaria de saber disso. Ok. Desigrejados. Então, é muito importante a gente esclarecer o que é um desigrejado. Tem um censo do IBGE que foi feito lá em 2022 que ele aponta uma movimentação interessante. Então ele mostra um aumento da população evangélica, que se considera evangélica. Ele também mostra um aumento de 7,9 para 9,3 de pessoas que se consideram sem religião. Pode haver uma confusão em achar que os desigrejados eles estão dentro desses 9,3% sem religião. Mas não. Os desigrejados são aqueles que se consideram evangélicos, professam uma fé evangélica, confiam em Jesus Cristo, mas não fazem parte de nenhuma denominação. São aqueles que não querem estar ligados a uma instituição. Então, nesse sentido, desigrejado é diferente de você não ter a fé. É viver a fé fora do templo. É alguém que se frustrou, que teve alguma decepção. Esse é o sentido bíblico? Esse é desigrejado ou o sentido social? O sentido social, Okay, que a gente tem nas pesquisas, né? Ótimo. São pessoas que tiveram frustrações, que agora se desligaram de um ambiente de templo. Isso, de uma instituição, Ótimo. para viver sua fé fora do templo. Eles também são chamados de cristãos indeterminados ou evangélicos não determinados. Então tem essa terminologia aí, né, dos desigrejados. Desigrejados é um termo que a gente adotou para chamá-los, né? Mas dá para ser conhecido como cristãos indeterminados porque não tem uma denominação que eles fazem parte, né? E assim, em 2010, que foi o último censo também do IBGE, essa população era de 9,2 milhões, 21% dos evangélicos brasileiros. E segundo especialistas que estudam esse fenômeno, assim, em 2022, essa população já chegava a 16 milhões. Então, se fosse um grupo denominacional, ia ficar atrás somente da Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Assembleia de Deus tem o maior número de fiéis, e se os desigrejados fossem considerados um grupo religioso assim, eles seriam o segundo maior grupo dentro dos evangélicos. Nossa. Agora, e o conceito bíblico de desigrejado? É alguém que deixou de ser a igreja, é isso? Na verdade... Saiu do corpo de Cristo. Como é que é? Na verdade, dentro da Bíblia, nós não temos esse conceito de desigrejados. Dentro da Bíblia, nós temos aqueles que creem em Jesus e aqueles que não creem. Crentes e não crentes. A Bíblia trabalha só com esses dois grupos. Uma pessoa, no termo bíblico, pode se desigrejar? Ou seja, ela pode
abandonar a fé e deixar de ser igreja? Aí a gente precisa entender o termo amplo. O que é a igreja? A igreja de Cristo é um templo? É uma denominação? A igreja de Cristo, no sentido bíblico da palavra, é a unidade, a união, a comunhão de todos os crentes, de todos os tempos e locais que têm algo em comum, que é a fé em Cristo Jesus. Essa é a igreja invisível de Cristo, que somente Deus vê a fé no coração das pessoas. Para você sair dessa igreja de Cristo, na qual você foi colocado dentro, não é você que escolhe entrar, é Deus que te chama pelo Evangelho e te ilumina com os dons ali, batismo, palavra. Para você sair dessa igreja é só você negar Cristo. Sim. Então, se há uma negação à ação do Espírito, uma rejeição do perdão, então você escolhe sair deste corpo de Cristo. E aí tem o conceito de corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma coisa, o conceito bíblico, que é a unidade de todos os cristãos que estão sendo movidos pelo cabeça, que é Cristo. O apóstolo Paulo fala disso. Por isso que, necessariamente, alguém que deixou uma instituição está fora do corpo de Cristo. A fé pode continuar ali naquele coração. Pode continuar. Mas tem um perigo. Pode ser um afastamento progressivo da palavra, dos meios da graça que Deus nos deu, que são a palavra, os sacramentos, da comunhão também. E esse afastamento progressivo e talvez uma absorção de ideias que não são bíblicas pode te levar a apostatar da fé. Então, pode ser que isso aconteça. Ou esfriar totalmente, né? É o esfriamento. Então, tu acaba se desvinculando totalmente da fé cristã, que esse é o perigo. Olha, muito interessante, pastor, esse ponto que você está falando. Você tem alguma pergunta sobre desigrejados aí? Aproveita e manda para a gente. Se você tem alguma pergunta sobre frustração religiosa, aproveita e manda para a gente também, que nós vamos estar trabalhando nesse assunto.